Fala vascaínos, iniciando mais um novo vídeo por aqui. E já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Após dúvidas, Maurício Barbieri escolhe jogador que terá que substituir Pedro Raul no ataque do Vasco. Como todo mundo já sabe, a ausência de Pedro Raul na próxima partida do Vasco no Campeonato Brasileiro, onde diante da equipe do Fortaleza, é certa. E o técnico Maurício Barbieri tem nos últimos dias batido a cabeça para buscar um jogador que esteja conseguindo substituir o atleta camisa 9 Cruz Maltino. Sendo assim, algumas discussões foram abertas, mas o técnico já tomou a decisão. Alex Teixeira deve entrar como centroavante e fazer a função de camisa 9 justamente nessa partida fora de casa. O jogador, que não tem sido titular nos últimos jogos, possui um histórico de contribuições significativas em gols para o time na temporada de 2023 e aparece entre os jogadores que mais conseguiram distribuir assistências no Vasco, além de ter alguns gols marcados já na atual temporada. O jogador recebe mais uma oportunidade de estar como titular, agora liderando o comando de ataque do Vasco nesta partida. Alex Teixeira, inclusive, já foi utilizado algumas vezes como centroavante no Vasco. Por exemplo, no jogo contra o Santos, ele atuou como uma espécie de segundo atacante e conseguiu assustar algumas vezes a equipe santista, que foi salva pelo seu goleiro. Desde o ano passado no Vasco, Alex Teixeira, neste retorno ao Gigante da Colina, tem mostrado uma certa versatilidade. O jogador, por algumas oportunidades, e maioria delas, conseguiu atuar pelo lado esquerdo do campo fazendo a ponta. Já conseguiu também atuar como meia central e agora terá a oportunidade mais uma vez de atuar como centroavante no time do Vasco. A obrigação do técnico agora será montar um esquema que seja capaz de distribuir jogadas para o seu centroavante neste jogo. A expectativa é que o jogador possa dar um equilíbrio maior e também consiga distribuir as jogadas jogando juntamente com os pontas do campo. É um jogo importante para o Vasco, que tem que voltar a vencer o mais rápido para conseguir sair dessa zona incômoda e voltar a sonhar um pouco melhor, sem preocupações com a zona da degola, que já vem assustando o torcedor há diversos anos. Vasco mantém sonho vivo e vive expectativa por atualizações e definições sobre situação de Cuéllar fora do país. O atleta, que atua no meio-campo, surge como o principal sonho do Vasco e também desejo da diretoria já para o segundo semestre do atual ano. Seu atual clube vive limitações de jogadores estrangeiros e também pode descartar ele em caso de novas contratações de outros países por lá. O Cruz Maltino não vai desistir da situação e já acompanha de perto o desenrolar deste negócio desde o início do ano. O Vasco ainda vê no jogador colombiano uma contratação que mudaria com certeza o patamar atual do Vasco e principalmente o nível do meio de campo da equipe, que tem sido bem sofrível, onde também não consegue criar jogadas necessárias à criação de gols e também fazer o suporte defensivo ao setor de zaga para conseguir bons resultados durante as partidas do Campeonato Nacional. Dessa forma, o jogador se tornou um sonho desde que sua situação começou a ser debatida no Brasil em uma possível volta do atleta colombiano ao Brasil. Ele, que já jogou no país atuando pelo rival Flamengo, tem agora a expectativa também e possibilidade em aberto de conseguir, após definições, voltar ao Brasil. Seu contrato é válido até o meio de 2024, mas em caso de uma decisão do Al Hilal em contratar mais jogadores, ele deve ser afastado devido ao limite de jogadores estrangeiros no país atuarem pela equipe. Na atual temporada pelo Al Hilal, ele tem 29 jogos atuando por lá, 0 gols marcados e também não conseguiu distribuir nenhuma assistência. Quem vive a expectativa também por este negócio é Maurício Barbieri, que conviveu com o jogador
ainda quando treinou a equipe do Flamengo, e o volante esteve por lá. Os dois são velhos conhecidos e também poderiam ter essa possibilidade de trabalharem juntos novamente, agora no Vasco. A grande esperança é que na janela de meio do ano, o Vasco consiga fazer um esforço necessário para contratar este medalhão de 31 anos de idade, que conseguiria elevar o nível do Vasco. E você, torcedor vascaíno, acha que Cuejá seria aquele jogador para mudar o nível do meio-campo do Vasco para o segundo semestre do ano? E já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Atacante Gabriel Peck demonstra sinceridade e fala sobre a atual situação de técnico e também do Vasco no Brasileirão. Em meio a uma realidade bem difícil do Vasco no atual Campeonato Brasileiro, o atacante Gabriel Peck foi o entrevistado da vez e falou um pouco mais com toda a sinceridade sobre o momento do Cruz Maltino na competição e o trabalho do treinador Maurício Barbieri até aqui. Abre aspas, o trabalho do técnico Barbieri até aqui é bom. Na minha carreira, ele é um dos melhores treinadores que já tive. Aprendo muito com ele, não só eu como todo o elenco. A gente está fechado com ele e acreditamos em seu trabalho. A gente já fez algumas grandes partidas, todos puderam ver, mas infelizmente não estamos vivendo um grande momento. Mas podem ter certeza que o trabalho está sendo feito, fecha aspas, disse Gabriel Peck ao comentar um pouco mais sobre a atual situação de pressão que o técnico Maurício Barbieri vem vivendo no comando do Vasco. Além de tudo isso, Peck ainda ressaltou a última partida em que o Vasco conseguiu empatar a partida contra o São Paulo, mas logo depois se desligou do jogo e acabou tomando mais 2 gols. Abre aspas, o nosso time ainda conseguiu empatar um jogo tão grande como foi no Morumbi, onde é algo muito difícil e a gente conseguiu, mas acho que faltou maturidade da nossa parte de saber controlar, prender mais a bola. Já foi conversado isso de forma interna e espero que não aconteça mais, fecha aspas. Ainda destacou ele ao falar sobre o jogo fora de casa na última rodada contra o time de São Paulo, onde o Vasco chegou a empatar o jogo, mas em cobranças de escanteio, principalmente no terceiro gol, tomou o resultado para sair derrotado. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.